Fala investidores, hoje a gente vai falar do Kizu11, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, está pagando bons dividendos e tem um potencial interessante de valorização no longo prazo. Se esse vídeo te ajudar, eu peço a sua inscrição no nosso canal, estamos quase chegando a 1000 inscritos e você vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui. Então vamos agora para a tela do computador. Pessoal, estou aqui com o relatório gerencial do fundo, do Kizu11, ele vai estar aqui no primeiro link da descrição e a gente vai comentar sobre esse fundo imobiliário. Primeira coisa, pessoal, muita gente, só um disclaimer aqui, muita gente acha que o Kizu11 ele é um fundo da Suno, Ele não é da Suno, ele replica o índice Suno 30 que a gente vai entender daqui a pouquinho, beleza? Então só fica aí esse ponto de atenção que muita gente acha que é um fundo da Suno, não é da Suno. Ele é gerido pela Quilima Gestão de Recursos, tem o público-alvo para todos os investidores, então qualquer pessoa pode investir no fundo. Ele teve o início aí da sua negociação na Bolsa no dia 15 de janeiro de 2021. Então só para a gente poder olhar aqui a cotação do fundo desde o dia 15 de janeiro de 2021, o fundo teve uma forte valorização aí, até os seus, vamos pegar aqui, até os seus quase R$15, e depois veio caindo de lá para cá. E nesse período todo, quem investiu no seu IPO, teve uma desvalorização aí de quase 30%. Só lembrando, pessoal, que esse fundo, muitas vezes ele foi influenciado pela Suno e pelo Thiago Reis, que é a principal imagem aí da Suno. Isso não é uma coisa ruim, tá, pessoal? Não estou aqui de forma nenhuma para criticar o Thiago, acho ele um investidor sensacional, mas isso é o que acontece muitas vezes, As pessoas acabam investindo no fundo, no IPO, por estar tudo aquele hype, aquela motivação, e muitas vezes acontece essa valorização expressiva, depois o fundo cai para poder se ajustar ao valor justo, vamos dizer assim, do fundo. Então, nada contra, tá? Só fazendo aqui esse disclaimer, por isso que eu particularmente gosto de evitar um pouco de investir em fundos no IPO, por esses motivos e alguns outros também. Então, dito isso, ele tem uma taxa de administração de 0,6 ao ano, uma taxa ok. O valor da cota patrimonial está em R$9, a gente pode ver aqui. E é por isso, pessoal, que esse indicador aqui, preço sobre valor patrimonial, está abaixo de 1. Porque o preço de mercado está na casa aí dos 7,60 e o valor patrimonial da cota é nos R$9. Então, se a gente pegar e dividir, vai dar abaixo de 1, vai dar 0,84. Isso pode significar que o fundo está descontado. Por que eu falo pode? Porque muitas vezes o fundo está passando por algum problema, está passando por alguma dificuldade, algum escândalo também pode ser, e muitas vezes o preço da cota cai abaixo do valor patrimonial, então nesse caso não significa que o fundo está descontado, significa que ele está passando por problemas. Beleza? Pessoal, outra coisa importantíssima, O fundo ele tem um objetivo e política de investimento. O fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Então não faz sentido a gente estudar o fundo se a gente não entender o que é o índice Suno 30. Rapidamente, o índice Suno 30 nasceu com o objetivo de entregar um índice eficiente e descomplicado para os investidores do mercado de fundos imobiliários. O índice da Suno reflete o desempenho dos fundos imobiliários modernos, sendo composto por 30 fundos, por isso índice Suno 30, que sigam 4 critérios simples. São eles: o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX. Então, o IFIX é o principal índice de fundos imobiliários que nós temos, e para fazer parte do índice Suno 30, ele tem que fazer parte do IFIX. O fundo não poderá ser um fundo de fundo, ou seja, um FOF. O Kizu11 ele é um FOF, tá, pessoal? Ele é um fundo que investe em outros fundos. Então não faz sentido um fundo que investe em outros fundos investir em outro fundo que investe em outros fundos. Não ficaria uma bagunça, É por isso que ele não pode ser um FOF. O fundo não poderá ser um monoativo, ou seja, não pode ter um ativo só. Isso é interessante por conta da diversificação, Quanto mais ativos o fundo tem, mais ele é diversificado. O fundo deverá ter um dividend yield maior que 0 nos últimos 12 meses. Então, assim, o fundo ele tem que ter pago dividendos nos últimos 12 meses. Beleza, entendemos aqui o que é o índice Suno 30 e agora a gente pode entender o que é o Kizu11, o que ele faz. Só lembrando, pessoal, como eu disse para vocês, ele é um fundo de fundos. Fundo de fundos, pessoal, ele é beta positivo. O que é beta positivo? Quando o mercado está em uma tendência de queda, ele cai mais que a média do mercado. Quando o mercado está em uma tendência de alta, ele sobe mais que a média do mercado. Então é isso que é beta positivo. E a gente pode ver, pessoal, falando aqui rapidamente, pulando aqui algumas partes,
Destacamos mais uma vez a classe de fundos que encontram-se ainda muito descontados em relação ao valor patrimonial da cota, de forma que o investidor consegue comprar uma carteira que, além de diversificar seu investimento, possui valor adicional em relação aos preços da bolsa. Como eu disse, né, trocando em miúdos, que eu acabei de falar, é isso. Então, quando o mercado cai, ele cai mais que a média do mercado e acaba ficando descontado. Pessoal, desempenho, né, se a gente for pegar aqui o volume de negociação, ele é um fundo assim que, apesar de novo, apesar de ter 63 mil cotistas, ele é um fundo assim que não tem problema com liquidez, então tranquilo em relação a essa parte. Vou pular aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no desempenho, né, se a gente for pegar aqui a custódia por tipo de investidor, quem investe no fundo, né, quem são as pessoas que investem no fundo. Maior parte, né, 92,7% pessoas físicas, né, como eu, você, qualquer pessoa física normal, 92,7%, e os demais aí são pessoas jurídicas, fundo de investimento e instituição financeira. Bacana, né, ver que a maior parte é por pessoa física, isso dá uma sensação assim de mais segurança, né, são pessoas como nós que investem no fundo imobiliário. Aqui vou pular algumas partes, tá, pessoal? Participação das compras e vendas não interessa muito. Desempenho. Esse é um gráfico muito interessante, fazia tempo que eu não via um desses. É a distribuição dos cotistas do QIZU 11, né? Se a gente pegar aí o Brasil inteiro, a maior parte, obviamente, né, está aqui no sudoeste do Brasil e uma parte também no sul. Claro, né, que tem investidores do QIZU 11 espalhados por todo o Brasil. É interessante, né, ver um gráfico como esse, bem diferente dos outros que são mostrados pelos fundos imobiliários. Evolução mensal dos cotistas, isso aqui é importante também, ver que o fundo está crescendo a sua base de cotistas. A gente pegar aí, desde janeiro de 2021, o fundo está crescendo 11,84%, desde janeiro de 2021 até hoje. Então assim, o crescimento do fundo é exponencial, né? O crescimento dos cotistas, da base de cotistas do fundo é exponencial, isso é um ponto muito positivo também. Alocação por fundos de investimento. Aqui está o pulo do gato, pessoal. Aqui está os fundos que o QIZU 11 investe, ou seja, está investindo nesse momento, né, melhor dizendo. Então, KNCR 11, CPTS 11, HGRU 11, IRDM 11 e por aí vai. O que acontece? Né? Você tem que, ao investir num fundo de fundos, você tem que analisar principalmente os principais fundos que o QIZU 11 está investindo. Então você vai lá, será que o KNCR é um bom fundo imobiliário? Será que o CPTS 11 é um bom fundo imobiliário? E aí você vai vendo, né, se são bons fundos que ele tem na carteira e assim você consegue julgar se o QIZU 11 é um bom fundo imobiliário para você poder investir também. Alocação, né, aí por setor e por classe de ativos. Pessoal, por setor, né, a gente consegue ver que é um fundo assim que investe em vários setores da nossa economia. Principal é papel e galpões logísticos, né, mas de modo geral ele é bem diversificado. Tem um percentual em renda fixa, tá, pessoal? Mais 95, praticamente 95% do fundo, aí dos investimentos do fundo já estão alocados em cotas de outros fundos imobiliários, de acordo aqui com esses segmentos aqui. Então é um fundo assim que já está bem estruturado, vamos dizer assim, beleza? Pessoal, isso aqui não vou dar muita ênfase, né, para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que esse relatório vai estar aqui no primeiro link da descrição. Vamos falar um pouquinho aqui dos rendimentos, né, distribuição dos rendimentos do fundo. Nesse mês de maio ele distribuiu aí praticamente 7 centavos e meio por cota, o que dá um yield anualizado aí de 12,03%. É um yield ok, tá, pessoal? Se a gente pegar aí o histórico de distribuição do fundo, é um fundo que vem distribuindo de forma razoável, né? Desde os últimos 12 meses ele distribuiu 10,24%, no último mês praticamente 1%. Então, assim, é um fundo que paga bem, né? Se a gente pegar aí a média dos fundos de fundos, é um fundo que está pagando ok. Claro, né, que se você for comparar com fundos de papel, ele não vai estar pagando tão bem quanto um fundo de papel, mas para os fundos de fundos está numa média ok. E por último, né, a gente vai falar da demonstração de resultado mensal do fundo, né, o quanto o fundo teve aí de receitas e despesas e também de impostos. Pessoal, receita, né, principal receita do fundo é de fundos imobiliários, já que ele é um fundo que investe em outros fundos. Então, se a gente pegar aqui no mês de maio e fazer uma comparação, de modo geral, o fundo ele teve algumas quedas aí na sua receita, foi de 3.800 para 3.300, depois 3.300 novamente, 3.500 e agora 3.300.
Só que ele teve aí vários ajustes na sua distribuição. Nesse mês de maio especificamente ele teve um ajuste positivo, o que levou a distribuição total a aumentar. Então aqui nesse mês foi 3.300 de distribuição, o que resultou em 7,5 centavos por cota. E aqui a gente pode ver a composição dos resultados do fundo, né? Aí como que está detalhado esses 7,5 centavos, beleza? Pessoal, e para finalizar, eu quero comentar que o KIZU11 é um fundo imobiliário interessante, né? Um fundo imobiliário que vale a pena sim você estudar. Eu, particularmente, não gosto muito de investir em fundos que investam em outros fundos, porque eu entendo que eu estou pagando taxas a mais, sem necessidade, já que eu tenho condições de analisar os fundos que ele investe. Então eu posso pegar, vamos voltar aqui para a tela do computador, eu posso pegar aqui, por exemplo, os fundos que ele está investindo, vamos achar aqui, posso pegar a carteira dele, KNCR, eu vou lá e estudo o KNCR, se eu achar que é um bom fundo, eu invisto diretamente no KNCR, e assim sucessivamente com os fundos que ele tem, ou com os fundos que qualquer fundo de fundos tenha, beleza? Mas, novamente, então é errado você investir em um fundo de fundos, não é perder dinheiro, né? Existem vários fatores que levam você a investir num fundo de fundos, muitas vezes você não tem tempo, ou às vezes não tem conhecimento, ou simplesmente não quer analisar vários fundos imobiliários, então você pode sim comprar um fundo de fundos que vai investir em outros fundos para você, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se te ajudou, se inscreva no nosso canal e comenta aqui para mim, você tem o KIZU11, tem intenção de comprar, o que você acha desse fundo para a gente poder interagir. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.